Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e vamos lá, né? Falando um pouquinho mais aí da exploração do céu, interpretação do céu, já falamos, descobrimos o céu, ou seja, pontos importantes que eu considero. Se você me acompanhou até aqui, imagino que você já está aí com várias habilidades, entendendo a diferença de corpos celestes, entendendo um pouquinho mais aí do nosso planeta, da composição dos planetas de modo geral e a partir desse momento, imagino que você deve entender a importância do estudo da astronomia e dos corpos celestes. Vamos lá, gente? Quando a gente fala de astronomia e sociedade, a gente quando acompanha, né, esses estudos feitos aí pela NASA, agora está muito na moda a questão de empresas privadas entrando nessa corrida espacial também, porque a corrida espacial ela já passou por um momento interessante aqui. Quando você estuda, por exemplo, lá na história, aquela parte da Guerra Fria, né, após a Segunda Guerra, que você tem ali uma corrida espacial entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, isso traz um ponto interessante. Por quê? O que eles chamaram de Guerra Fria foi essa questão de corrida, em que os Estados Unidos queriam lançar, mostrar que tinham mais tecnologia do que a antiga União Soviética, né, que hoje a gente classifica como Rússia, chama de Rússia, né, mas antiga União Soviética. E essa corrida espacial ela trouxe algumas vantagens também para a sociedade. Então, a astronomia é uma ciência que carrega em sua história grandes descobertas. Nós trazemos aí, né, por exemplo, o que a NASA já contribuiu, e eu vou compartilhar com vocês já na sequência. Né, você tem aqui, como eu citei, o período da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, onde você tem ali Estados Unidos e a antiga União Soviética, ambos tentavam mostrar que detinham o maior poder e a maior tecnologia. Mas essa corrida espacial, como eu comentei, que queriam mostrar quem tinha maior tecnologia, quem tinha esse maior poder tecnológico, trouxe algumas vantagens para a sociedade. Muitos produtos que nós utilizamos hoje, o fato de você ter hoje um celular com uma câmera super potente, a gente deve agradecer aí, por exemplo, a NASA, em querer desenvolver tecnologia para que os seus cientistas possam explorar aí o céu. Então, esse tema que a gente fala de exploração do céu, ele é algo interessante, porque as invenções da NASA que fazem parte do nosso dia, vou citar algumas aqui somente, né? Alimentos liofilizados, ou seja, alimentos com baixo teor de água que devem ser hidratados para consumo. Isso agiliza, isso facilita o cotidiano, né, de um cientista quando ele está em viagem espacial. Então são utilizados nas viagens espaciais para aumentar a sua durabilidade. Câmeras nos celulares, como eu comentei, com a necessidade de captar imagens cada vez melhores, a NASA desenvolveu microcâmeras de alta resolução. E hoje a gente pode ter aí as empresas, fabricantes de celular podem utilizar essas microcâmeras, aí, essa tecnologia no seu smartphone, no seu telefone. Você tem aí uma câmera super potente no seu bolso, né? Comunicação por satélites também é algo interessante. Hoje existem diversos satélites orbitando a Terra, o que possibilita a utilização de GPS. Hoje, talvez, se você conversar aí com seus pais, eles usam o GPS como algo automático, né? Então, a utilização de GPS, o monitoramento em relação até a uma previsão do tempo, tudo isso relacionado a essa comunicação por satélites e sensoriamento remoto. Um filtro também purificador de água. No espaço é necessário que você filtre a água várias vezes, né? Então, com grande parte da água, para que você possa reaproveitar. Assim, a NASA desenvolveu superfiltros, né? Filtros e os purificadores de água. Então, são momentos interessantes que a gente acompanha essa evolução, que a gente acompanha e acaba até dando sentido, porque o custo aqui ele é muito elevado. Toda vez que a gente acompanha, vai lançar uma nova, né, um novo satélite, vai ver quanto isso custa. É algo muito, né, muito caro, mas traz um retorno aí para a humanidade. É uma forma, né, da sociedade também ter uma vantagem em relação a esses estudos. Quando a gente fala de explorações espaciais, eu montei aqui uma linha do tempo, só para a gente entender algumas explorações espaciais até o momento atual. Então vamos olhar aqui em 1957, temos lá a Sputnik 1,
Aqui eu vou citar a União Soviética por conta da data, né? Então, antiga União Soviética. Primeiro satélite a orbitar a Terra, que 22 dias depois acabou a bateria e explodiu. Ah, professor, então vem daí um pouco do lixo cósmico, da poluição cósmica. Tá aí, então você já entendeu, né? Um pouquinho lá daquela poluição cósmica vem daqui. A Sputnik, depois de 22 dias, acabou a bateria e ela acabou explodindo. Em 1961, Vostok 1, também da antiga União Soviética. Aqui nós temos a participação de um cientista muito famoso, aí, que ficou famoso, né, por falar uma frase interessante. Quando ele chega, né, ali a orbitar a Terra, ele fala: a Terra é azul. Então ele solta a frase, a famosa frase: a Terra é azul. Então Yuri Gagarin, aos 27 anos, né, viajou aí nessa Vostok 1. Temos na sequência 16 de julho, aqui eu coloquei até o dia, o mês e o ano, por conta que isso aqui é muito importante que você saiba, foi a missão da Apollo 11. Então 16 de julho de 1969, nós temos lá a Apollo 11. Apollo 11, você já sabe, está relacionada ao homem ter chegado até a Lua, né? Então o homem na Lua. E você tem lá os cientistas, né? Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin. 3 cientistas aí, né? 3 personagens importantes por conta dessa viagem aí, dessa exploração espacial conhecida como Apollo 11. Em 2003, temos uma participação da China. Então a China também entra aí nessa corrida espacial, não é só Estados Unidos e Rússia, né, na atualidade. Temos aí base chinesa também, em 2003, a Shenzhou 5, programa espacial chinês, está caminhando também muito bem. Temos aí ônibus espaciais dos Estados Unidos, principalmente, ônibus espaciais da Estação Espacial Internacional, ali da NASA. Então, Estação Espacial Internacional da NASA. Até 2011 era muito comum utilizar esses ônibus espaciais. Depois de 2011, esses ônibus espaciais acabaram ficando obsoletos, caíram em desuso, e aí, até pouco tempo, muitas missões da NASA utilizavam emprestados ali ônibus espaciais da Rússia. Mas, recentemente, começou a entrar em voga, podemos dizer assim que agora está na moda, a questão das empresas privadas. Então, agora é era das empresas privadas. Você tem aí, por exemplo, a SpaceX e a Boeing. 2 empresas que entram aí para contribuir principalmente com os Estados Unidos nessas missões espaciais. E nós tivemos agora um momento interessante, dia 30 de maio de 2020. Bem recente, 30 de maio de 2020, a espaçonave Dragon Crew da SpaceX, né, de um visionário aí, o Elon Musk, e a NASA, em parceria, colocaram dois cientistas aí, e a previsão é que eles voltem em agosto. Então vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar para ver se essa missão vai ser bem sucedida. Tudo indica que sim, né? Pelo menos o lançamento foi um sucesso. Vamos ver se o retorno vai ser também um sucesso. E aí nós temos aqui, né, por dentro da Apollo 11. Então só para você entender o tamanho da Apollo 11, eu tenho aqui como referência o tamanho do Cristo Redentor. Né? Mais próximo da gente aqui, temos ainda o obelisco e tal, né? Mas o Cristo Redentor, e você tem aqui o tamanho da Apollo 11. Quando tem esse lançamento, você tem aqui o módulo de comando, e é o módulo de comando que volta aqui para o nosso planeta. Então você vai ter o lançamento, tem o módulo de serviço, tem o módulo de comando, a parte do módulo de comando, uma região ali que vai ter um paraquedas para que ele possa voltar para o nosso planeta e ser bem sucedido esse retorno, né? Então tem o motor principal, tanque de combustível, propulsores bem potentes, as poltronas para, né, os cientistas poderem ficar bem acomodados, e é esse módulo de comando que vai voltar para a superfície. Então nós temos aí, né, módulo de ascensão, túnel de encaixe, podemos destacar, né, o módulo lunar também, módulo de descida. Agora imagine, né, para que a missão seja bem sucedida, todos esses módulos têm que funcionar perfeitamente, né? Alguma falha já aconteceu dos cientistas terem que fazer reparos durante a própria missão. Algumas vezes bem sucedidas, algumas vezes desastrosas, causando a morte aí de toda a tripulação. Muitos sensores, motor de descida também está ali na conta aí da Apollo 11, garantindo que a missão, né, ela
fosse bem sucedida. Quando a gente pensa na vida humana fora da Terra, nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Então, nosso planeta ele apresenta as condições mais favoráveis, porque olha só, aqui nessa faixa azul é a faixa que ele mostra a zona habitável em relação ao sistema solar. Então olha que interessante, a Terra é o único planeta que está aqui na zona habitável. Eu falei isso várias vezes, olha, a Terra é o único planeta que está na zona habitável. Então agora eu consigo compartilhar com vocês uma imagem legal, mostrando que a Terra realmente é a única que está nessa zona habitável. Para a gente habitar Marte ou Vênus, seria algo assim revolucionário, algo que a gente teria que adaptar, talvez construir uma forma de garantir ali um efeito estufa diferenciado em Marte, alguma coisa nesse sentido. O que eu sempre digo, talvez seja mais fácil a gente cuidar do nosso planeta, talvez seja até muito mais barato a gente cuidar em relação à poluição, fazer o bom uso dos recursos naturais, do que a gente pensar, ah não, qualquer coisa a gente coloniza um outro planeta. Não é tão simples assim, tá bom? Então vamos lá, entendendo que a vida humana fora da Terra, quando você pensa nessas, os impactos gerados por um tempo prolongado, isso traz uma consequência na saúde também desses cientistas. Então veja, impactos no humor, na tomada de decisões, impactos na memória, no aprendizado. Temos ali achatamento do globo ocular, então dependendo do tempo que esses cientistas vão ficar aí no espaço, que eles vão ficar em atividade, isso pode trazer uma consequência muitas vezes até irreversível, para quando eles voltam aqui para o nosso planeta, eles terão ali muitas sequelas em relação à sua saúde. Perda de olfato e paladar, alteração no DNA, redução do número de hemácias, que são os glóbulos vermelhos, redução nas células de defesa do corpo, então os leucócitos, que são os glóbulos brancos, aumento na proporção de bactérias relacionado à microbiota, à flora intestinal, perda de massa óssea, dores musculares, anormalidade nos nervos. Então veja, essa parte da massa muscular é algo também bem considerável. Por isso, nessas missões espaciais, muitas vezes, quando eles vão pensar, eles têm que pensar também na saúde desses cientistas, desses tripulantes. Muitas vezes até com academias adaptadas para que eles possam fazer atividade física enquanto eles estão em missão espacial. Agora, para a gente fechar, vamos citar aqui algumas mulheres importantes na ciência. Então você tem lá 4.000 anos, a Eduana, que decifrou ali as estrelas, desenvolveu calendários. Parece algo, mas desenvolver o calendário hoje parece que é algo básico. Não, algo que a gente usa até hoje, Aí você tem a Hipátia, primeira mulher cientista. Temos a Maria Mitchell, primeira mulher astrônoma profissional da América, então astrônoma profissional da América. Então aqui a Maria Mitchell. Então ali a Catherine também, uma mulher para a gente destacar ela, que Catherine Johnson foi uma das mulheres mais importantes ali na história da NASA. Então, destacando várias mulheres aí importantes, mulheres que deixaram a sua marca na astronomia. Temos ainda a Jocelyn Burnell, que fez um estudo aí muito interessante em relação às estrelas, estrela de nêutrons, isso em 1967. A Caroline também descobriu 32 cometas. Quando a gente fala, olha, tal planeta tem tantas luas, tal cometa. Então aqui tem a Caroline, que descobriu aí uma infinidade, uma quantidade considerável de cometas. A Duília Fernandes de Mello, associada à NASA, descobriu em 2008 bolhas azuis e estrelas solitárias. E bem recente, nós temos aqui a Catherine Bauman, que desenvolveu algoritmos que a gente conseguiu visualizar um buraco negro. Então, pela primeira vez, algoritmos que permitiram visualizar um buraco negro. Então, uma cientista aí muito importante. E para a gente fazer aquele fechamento, gostaria que você me acompanhasse aqui. Quando a gente fala de exploração do universo, isso criou uma relação entre a sociedade e entre a astronomia, então sociedade e astronomia. Um exemplo é o que aconteceu ali no período de Guerra Fria, após a Segunda Guerra, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Em relação à União Soviética, você tem ali que levou o primeiro homem à órbita da Terra, os Estados Unidos que levaram o primeiro ser humano à Lua. Então, corrida espacial. Utilizando o quê? Utilizando foguetes com a ajuda de grandes mulheres. Nós percebemos a importância das mulheres aí na ciência, mulheres cientistas.
Os Estados Unidos atualmente procuram zonas habitáveis fora da Terra, né? Com a ajuda de áreas, né, da astrobiologia. Então junta aí a parte do estudo da biologia, de vida fora, né, da Terra, que hoje, bem como fora do nosso planeta ali, Marte seria o principal foco. Maravilha, gente! Encerramos um ciclo de estudos aí que eu considero muito importante para a sua vida. Espero que você se aprofunde mais, leia mais sobre esse assunto que é muito importante. Até a próxima, tudo de bom para vocês!